Agora nós vamos fazer um exemplo completo de cálculo de pH, partindo do cálculo de concentração de uma espécie em uma solução aquosa e usando essa informação de concentração para obter as informações a respeito das concentrações dos íons hidrônio e hidróxido e a partir delas, então, a informação a respeito do cálculo do pH. Então, um exemplo que a gente vai considerar é uma solução que tem volume de 400 ml e essa solução foi preparada com a dissolução desta quantidade aqui de hidróxido de cálcio, imaginando que esse hidróxido de cálcio estivesse sólido, né? E que esta quantidade aqui foi dissolvida até que o volume da solução fosse 400 ml, certo? Não necessariamente 400 ml de água. A gente sabe que isso aqui é o volume da solução e não o volume do solvente. Então, para isso, a gente precisa, para calcular o pH, a gente precisa obter primeiro a informação da concentração e, a partir da concentração, então, calcular os íons hidrônio e hidróxido. No caso, a concentração aqui, ela vai ser dada por número de mols por volume, certo? O número de mols aqui é massa dividido por massa molar vezes volume. A massa foi dada 0,681 gramas. A massa molar desta espécie química aqui, hidróxido de cálcio, ela é 74 gramas por mol, então 74 gramas por mol, e o volume 0,4 litros. Esta concentração aqui em mols por litro será 0,023 mol por litro. Da onde esse mol por litro aqui? Grama vai cortar com grama, esse mol aqui vai subir, porque é 1 sobre mol. Então, mol sobe para cá, mol por litro. E agora que a gente tem a concentração da espécie química que nos interessa, a gente tem que descobrir quanto que a concentração dessa espécie se relaciona com a concentração do íon hidrônio ou hidróxido. E no caso aqui a gente escreve aqui CaOH2, né, aquoso. A tendência é que ele é uma base forte, né? O hidróxido de cálcio é uma base forte, ele vai se dissociar em cálcio 2+, aquoso, mais 2OH-, aquoso também. Por que 2 ali? Por causa desse 2 aqui. O que significa que para cada X que sai daqui, 2X de hidróxido se formam. Então, se a concentração dessa espécie química aqui era 0,023, então, logicamente, a concentração do íon hidróxido tem que ser 2 vezes esse valor aqui. Ou seja, a concentração do íon hidróxido é 0,046 mol por litro. Isso nos permite calcular diretamente o valor do pOH. Por quê? Porque o pOH é nada mais do que o menos log desta concentração aqui, ou seja, menos log de 0,046, né? E esse pOH aqui vai dar 1,34. E a partir desse valor de pOH eu calculo o pH, ou seja, pH é igual a 14,00 menos 1,34. Isso aqui vai dar 12,66. Então, quer dizer, por que nós calculamos o pOH primeiro? Porque é importante reparar que esta espécie química aqui, ela não libera íons hidrônio, ela não contribui para a formação de íons hidrônio diretamente, ela contribui para a formação de íons hidróxido. Então, se eu estou calculando partindo de uma solução de uma base, eu tenho que calcular o pOH primeiro. E se eu estivesse calculando no caso de um ácido, aí sim eu calcularia o pH. Nesse caso aqui eu calculo o pOH e a partir dele eu calculo o pH. Outra maneira de fazer esse exercício aqui, que também daria certo, é o seguinte. A gente lembra que Kw é igual à concentração do hidrônio vezes a concentração do hidróxido. Então, quer dizer, esse valor aqui é uma constante, 10 a menos 14 mols por litro. Esse valor aqui eu não conheço, ele é x. Né? Não confundir com esse x aqui, isso aqui é só uma incógnita. Agora, esse valor aqui eu conheço, ele é o 0,046. Ou seja, se eu fizer isso aqui dividido por 0,046, eu obtenho o valor do hidrônio e daqui eu posso calcular o pH direto. Por quê? Porque daí eu terei informação a respeito do íon hidrônio, fazendo por essa metodologia. Ambos os resultados são absolutamente coerentes, afinal, essa metodologia de pH mais pOH dá 14, ela partiu desta equação. Então, quem preferir fazer assim, pode fazer. Quem preferir fazer por aqui, pode fazer também. É claro que esta forma aqui
potencialmente dá menos trabalho ou envolve equações químicas que têm menos percentual de erro, tipo, os alunos tendem a errar menos por esse método, mas nada impede de resolver por esse método aqui, porque do ponto de vista químico, ele é igualmente válido para a resolução desse tipo de problema.